7h46, pelo horário de Brasília. Olha só, acesso ao crédito ainda é uma batalha burocrática enfrentada por muitos dos pequenos produtores rurais. Entre os principais entraves, aparece a falta da documentação de titularidade da propriedade ou da terra. Mesmo com recursos maiores do Plano Safra da Agricultura Familiar, nem todos são de fato beneficiados, como a gente confere agora na reportagem. Sobe caixa, desce caixa, a vida do Anaildo é assim. O sustento da família vem da venda de morangos no Distrito Federal. Com esse desafio, de produzir alimento de qualidade, que a gente consiga atender, os consumidores da cidade, com alimento saudável de boa qualidade. Produtor de morangos em Braslândia, ele conta que fechar as contas da propriedade de 10 hectares no Azul ficou muito mais difícil ao longo dos anos. É um desafio, porque às vezes você quer ampliar, mas às vezes você precisa de um crédito, de um apoio do Estado e às vezes a gente não consegue, devido Brasília ser, como eu posso te falar assim, Brasília hoje é uma cidade que as áreas não têm escritura, então geralmente são posses e isso dificulta muito acesso ao crédito para poder que a gente consiga ampliar a nossa produção e que automaticamente a gente consiga aumentar também a nossa comercialização, consequentemente a gente tem um ganho melhor. Uma saída para essa situação seria o crédito rural, que no caso da agricultura familiar tem no Pronaf o principal acesso. Mas um problema com a documentação das terras nunca permitiu ao Anaildo o acesso ao recurso. Eu comecei a plantar 2.000 pés de morango. Então, sem nenhum acesso ao crédito, a gente foi fazendo uma economia, Então, a gente vai fazendo uma economia para que a gente vá conseguir ampliar. Mas o sonho nosso é que a gente consiga ter um acesso a um crédito mais barato, que a gente, de fato, consiga ampliar a nossa produção, A maioria dos pequenos produtores brasileiros vive essa situação. O levantamento realizado pela PUC do Rio de Janeiro mostra que apenas 15% dos agricultores familiares brasileiros têm acesso a algum tipo de crédito rural. E se for olhar a situação por região do país, a situação é ainda mais difícil. Se no sul do país esse número é de 28%, no norte apenas 9% dos produtores têm acesso a algum tipo de recurso. Então, inicialmente, a burocracia é um grande impeditivo para ele conseguir ter um acesso. Quando ele é produtor, sendo ele formado em agronomia ou não, ele vai lá e assina um DAP, que é uma declaração de aptidão ao produtor, que pode ser extraído pela internet facilmente, não precisa nem baixar o aplicativo. Pois bem, o grande problema é que a maioria não tem o computador, não sabe lidar com isso, não sabe entrar via internet. No início do mês foi lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, que prevê a destinação de 76 bilhões de reais para bater as taxas de juros de diversas linhas de crédito para pequenos produtores. Mas um volume grande de recursos não significa acesso para todos. O Plano Safra ele traz um volume significativo de recursos para a agricultura familiar. Entretanto, no último Plano Safra, 2023-24, somente 500 mil famílias de agricultores familiares acessaram esses recursos. As outras 3,5 milhões de famílias não tiveram esse acesso. E onde está o problema? Esse problema passa pelo sistema financeiro que não entende o que é agroecologia, os projetos que se esperam que cheguem nos bancos, eles ainda não dialogam com essa dinâmica, boa parte dos profissionais que estão no campo não dialogam com esse problema. Só para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que era para ser lançado junto nesse momento, ele foi protelado para o dia 16, porque o setor do agronegócio não conseguiu chegar num consenso sobre a discussão da redução de uso de agrotóxicos no Brasil. O Anaildo espera que dessa vez ele consiga ter acesso ao crédito do Plano Safra e alavancar a produção. Por um lado a gente vê com bons olhos, porque a gente viu algumas taxas diminuírem do crédito, mas o desafio é que como é que a gente vai se inserir nesse processo, Como é que a gente vai se inserir? A gente viu também um anúncio de um fundo que foi colocado pelo governo, um fundo garantidor, que a gente acha que isso vai ser um desafio para que a gente consiga, de fato, acessar e ter uma garantia, mesmo não tendo a escritura, mas tendo a posse, a gente possa acessar os microcréditos, o Pronaf e entre outros da política de crédito que a gente é tão necessário.